Quando a gente olha para 2021, é fácil constatar o seguinte: o programa Personalidades manteve muita sua vitalidade. Isso deve muito à produção do programa, eu quero até aproveitar para agradecer. Sabe por que eu digo isso? Que a gente conseguiu conversar com pessoas de várias áreas, personalidades mesmo, pessoas que fazem a diferença no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos aqui pessoas ligadas ao mundo jurídico, ao mundo da política, das artes, segurança pública, enfim, uma variedade de personagens que enriqueceram muito o nosso ano de 2021. Tenho certeza que eu estou falando aqui agora, você vai conferir daqui a pouquinho no Retrospectiva 2021. Eu falei da questão da política, porque o doutor Oswaldo, médico, você está acompanhando, né? Médico da Interlagoa, atendendo imposto, atendendo em Silvíria, toda a região, é convidado para disputar a eleição e ganha. Beleza. Você elegeu deputado estadual? Deputado estadual. Que bacana. E deputado constituinte, mais chique Constituinte ainda. também. É. Na época, né, daí foi feita a Constituição e eu participei dessa Constituição, auxiliado por um grande advogado que eu trouxe para cá, que era professor, o professor Dr. Antonino Moura Borges. Foi professor nas faculdades, tem inúmeros livros escritos sobre direito agrário, cidadão competente. Ele foi seu assessor? Era o meu assessor de gabinete. E como é que o senhor elegeu? O senhor teve voto em Três Lagoas, Campo Grande também? Como é que foi essa? O senhor lembra mais ou menos? A minha base era Três Lagoas. Três Lagoas, né? O trabalho que eu tinha em Três Lagoas como médico me elegeu. Né? Eu tive voto em Campo Grande, alguns amigos, fui muito bem votado em Santa Rita do Pardo, né? Em Brasilândia, em Silvíria, que depois de retribuição a isso, eu criei o município de Silvíria, tirando que era distrito Três Lagoas. Que bacana. Então, essas coisas sabe, que acontecem na política que dão prazer para a gente, sabe? Mas o senhor tem uma... Daqui a pouco eu quero voltar até o seu mandato, porque aqui no intervalo o Dr. Oswaldo ficou me dando uma aula sobre desenvolvimento econômico, tem assunto bem interessante para a gente conversar daqui a pouquinho com ele. Mas antes, só para quem está nos acompanhando, entender um pouco, Mato Grosso do Sul, a criação foi anunciada em 77, o governo Gás, foi implementado em 79. Exatamente. O senhor era deputado. E como é que foi que o senhor recebeu essa questão do Arrê Amorim? No primeiro governador, o senhor era do grupo ligado ao Pedrocian, ao Marcelo? Que grupo que o senhor participava, doutor Oswaldo? O Pedrocian. Eu fui convidado a participar de política por ele. Por ele, né? Por ele. Eu recebi a visita dele em minha casa, ele era muito amigo de meu pai. E quase que com uma intimação. E aceitei. E participei da eleição, né? Na época eu fazia dobrada com o Schmidt, que ele candidato a deputado federal, e o doutor Pedro senador. Mas senador? O doutor Pedro era candidato a senador. Com a promessa de que, se ele elegendo senador, ele seria o nosso governador, né? Porque era a nomeação na época. Mas houve aquelas crises políticas todas, né? Com oposição de lá e tal. A oposição na época era o grupo de PSD e UDN, aquela história toda. Bom, o certo é que veio o doutor Arri. E depois do doutor Arri, que veio o doutor Pedro Pedrocian, que ficou só 2 anos de governo, né? Mas que conseguiu fazer um grande trabalho para o Estado. E a queda do Arri? O senhor acompanhou, assim, como deputado? Tem algum episódio que o senhor se recorda? Ele ficou 7 meses? O senhor lembra, doutor Oswaldo? Eu não lembro. Eu não lembro. Menos de um ano, eu não lembro também o período, quase um ano, né? Mas eu não tinha participação porque cabia mais a decisão em Brasília, né? Era mais os deputados federais e os senadores, né? Na época, né? Que realmente... E quem que foi lá, o senhor foi deputado, assim, não precisa lembrar, mas dos mais conhecidos que o senhor é deputado. O deputado Londres foi deputado nessa época também? Foi, junto comigo, era da nossa bancada o Londres. O Nevan, não? O Nevan também. O Nevan também constituinte? O Nevan, Londres, Valdomiro Gonçalves. Eu fui deputado com Valdomiro Gonçalves. Promotor, né? Isso, promotor, Valdomiro Gonçalves. Grande orador. Grande orador, excelente pessoa. Que figura. Zenóbio, que era de Amambai, né? E Manfredo Alves, o Contar. Eduardo Contar. Doutor Oswaldo, e o senhor, médico, o senhor continuou deputado, mas exercendo a medicina? Trabalhando. O senhor nunca deixou a medicina, doutor Nunca Oswaldo? deixei. Nunca? E como conseguia compatibilizar o trabalho de deputado? As oportunidades que eu tinha, né? Ia fazer cirurgia, né? E mesmo assim, como deputado, sempre tinha aquelas pessoas, olha, o senhor podia olhar para mim isso aqui e tal, né? A gente não deixa de olhar. Medicina é paixão, não é? Doutor Oswaldo, e o senhor como deputado, o senhor focou muito no desenvolvimento econômico. Exato. Conta um pouco, o senhor está me contando a questão do reflorestamento dessa região aí, conta um pouco, essa região do Bolsão, que o senhor falou que a região era muito empobrecida, né? Exato. O que o senhor
Quando o senhor estava me contando, falando de um jeito tão bonito, quando o senhor passa por lá, o senhor se sente até orgulhoso. Conta um pouco essa história para quem está nos acompanhando, doutor Oswaldo. Nesse período, com a lei que facilitava o pessoal das grandes empresas do imposto de renda investir em reflorestamento. Aconteceu a crise do petróleo, aquela crise do OPEP que nós falávamos. Bom, daí surgiu a ideia da implantação desse grande reflorestamento. Não era só para celulose, veja bem, na época a gente pensava em criação de um produto chamado metanol, que os alemães tinham usado na guerra, e que nós, na CESP, conhecíamos, que a partir da madeira, a curto prazo, você produzia o petróleo, através de uma substância chamada metanol, que realmente ela é um pouco tóxica. Mas, dada a crise do petróleo que paralisou o país, nós pensávamos em energias alternativas. E a cana-de-açúcar, que veio o etanol posteriormente, né? E isso foi motivo também da apresentação de energia alternativa na DESG, que era a escola formada da Escola Superior de Guerra, né? E que eu participei também. Então, isso é também acho um ponto importante da tua formação. O senhor fez o curso na Escola Superior de Guerra. O senhor estava me dizendo que a sua tese, sua monografia foi sobre o quê, doutor Oswaldo? Energia. Energia. Não só minha, né? Era de um grupo. De um grupo. E aí o senhor começou a articular a vinda de empresários para cá. E como é que era o pessoal? Era aberto essas ideias na época? Olha, como eu me relacionava bem com o pessoal de reflorestamento, a gente conseguia trazê-los até aqui ao governo, né? Para que atendesse as solicitações deles também com relação à estrada, essas coisas, e eles com investimento na nossa região. Porque nós entendíamos que era uma região, e é uma região de terras mais fracas, terreno arenoso, né, nesse período, nesse espaço todo aí, e a implantação de floresta traria indústrias. E essas indústrias hoje estão implantadas aí. Talvez sejam as maiores indústrias de celulose do mundo estejam em Três Lagoas, sabe? Água Clara, que não tinha uma sobrevida, a não ser, né, de criar, porque você criava no campo, naquela época não existia a tal de braquiária ainda, era quase que 20 hectares para você criar uma reis, era difícil, a economia é muito difícil. E hoje não, hoje, além da valorização dessas terras, o número de emprego que é dado nessas empresas, né, o capital que gira rendendo ICM para o Estado, né, para as prefeituras, o IPTU, essa história toda, gera riqueza. E gerando riqueza, você melhora o padrão de vida das pessoas. Então, eu sinto feliz quando eu vejo que eu lutei por uma coisa certa. Ótimo, é uma coisa... E sustentável, né, doutor Oswaldo? Sustentável. Porque, na verdade, hoje está comprovado em relação ao meio ambiente, né? E basta ver também, né? Agora, a Ribas do Rio Pardo vai receber uma indústria de um Suzano, investimento, né? Assombroso, acho que acima de 12 bilhões, sabe? Então, baseado no que? Nas florestas e nas condições que nós temos de desenvolvê-las. O senhor foi deputado de 78 a 82. O senhor se recorda da primeira grande empresa de reflorestamento que veio para Três Lagoas, para essa região, doutor Oswaldo? Uniflora. Uniflora. E o senhor estava presente? Acompanhei todos eles. Pessoal de Bauru. Então, eu acompanhei todas essas empresas. Eu te disse que o Instituto Médico Regional de Três Lagoas, nós dávamos assistência nos sábados. Nós tomávamos... O senhor já tinha essa experiência, Já né? tinha. Tomávamos um avião no sábado, ia até as empresas, atender as pessoas lá nas empresas, medicá-los quando necessário, e saía de uma empresa, pegava o avião e ia para outra. Todo sábado nós fazíamos isso, eu e meus colegas. Que bacana. Doutor Oswaldo, o senhor também falou no intervalo, queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando, da fábrica de fertilizante em Três Lagoas, que falta pouco para concluir. O senhor está me dizendo, conta para a gente o que o senhor falou para mim aqui agora há pouco. Recentemente, vendo na imprensa, que nós estávamos importando 80 toneladas de fertilizante. Quando nós temos uma fábrica colocada numa posição geográfica privilegiada, porque nós temos São Paulo, Paraná, até Santa Catarina, né? Goiás, Minas, Goiás e Mato Grosso, que são umas áreas de grande produção, já não digo a distância maior, e 2 países vizinhos que necessitam desse fertilizante. Por pouca coisa, essa fábrica está parada lá há mais de 2 anos. E não se vê uma luta assim, de caráter político para resolver esse problema. Não se pode fazer política só com intenção eleitoreira, não. Tem que voltar
para o desenvolvimento do nosso Estado e ajudar o nosso país. Quando você faz isso, você está ajudando quem? Você está ajudando o seu irmão, que necessita de emprego, que precisa de tratar da família, que precisa de uma saúde melhor, que precisa de um ensino melhor. A educação é fundamental, mas nas condições que nós estamos, nós temos muita dificuldade financeira para investir, por exemplo, em pesquisa. Precisamos melhorar e voltar o olho da política, não só para ganhar eleição e criar partido, não. Nós temos 36 partidos nesse país, é brincadeira. É absurdo. Isso é falta de bom senso. E muitas vezes discutindo muita miudez, né? Porque o senhor está propondo uma agenda ambiciosa, uma agenda de desenvolvimento, porque, inclusive, isso casa com a questão social, tem tudo a ver, né, doutor Oswaldo? Mas veja você, o mundo hoje, eu diria a você, que é de economia de mercado. Acabou aquele viés de esquerda e direita, centroavante, ponta esquerda, não é isso não. Os países estão voltados para aquilo que ele pode produzir para ajudar a sua sociedade. Eu queira Deus que, pós essa pandemia, nós tenhamos uma visão maior para o bem comum, para saber que todo mundo é filho de Deus e nós somos irmãos. A nossa responsabilidade é muito mais assim, chamativa para aquele que está próximo a nós. Então, se nós podemos criar, se nós podemos ajudar, vamos ajudar, vamos criar, vamos deixar as paixões políticas, o iê de lado. 15 anos de idade, seu Eloy, você já viu falar dele, que era um caça-talentos daqui de Campo Grande, seu Eloy na época. Era um senhor, né, moreno, forte. Aí o gurizada treinando ali, e de repente eu vejo um negão lá, em pé, lá. Aí todo mundo, pô, aquele negão tá olhando pra gente. Acabou a brincadeira nossa, ele veio, ô guri, você aqui. Me chamou eu, né? Você tem condições de jogar futebol. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade, cara. Você quer fazer um teste lá no Operário? Pô, Operário na época, né, meu? Falava em Operário, você ficava louco. Ainda mais de bairro, gurizada ali, né, cara? Falei, com certeza. Então amanhã você esteja lá tal hora. Falei, eu só vou se for mais 4 amigos meus, que sozinho eu não vou. É moleque, né? Fomos todo mundo, ficamos lá e até aí aplacaram, uma vez fizeram entrevista comigo, eu fui Palmeiras, eu contei essa história para eles, Benhor, que eles colocaram, Amarildo, um chute da sorte, chute de sorte. Por que o chute de sorte que eles colocaram? Porque quando eu fiz teste, tinha mais ou menos uns 300 uma fila, e entrava um, pegava na bola, não tem condições. Os caras olhando já sabem, né? E eu olhando lá de longe, o último da fila, falei, rapaz, é muito rápido o negócio, não vai dar para jogar, né? Aí entrei, nisso saiu uma lateral, um escanteio, tá? Eu fui lá chutar para quebrar a bola. E eu chutei, a bola atravessou. A bola não foi no gol, foi no lugar, mas atravessou, foi lá no asfalto, lá perto da rodovia, né? Aí o celular falou, não, você chuta muito forte, volta amanhã. Então, e assim começou, né? Por causa daquele chute, ele mandou eu voltar no outro dia. Espetava muita gente. E você, que altura que você tem, Maria? Eu tenho 1,90 m. 1,90 m, 15 anos já era compridão, né, cara? Já tinha o porte. E o canhoto, aí ele falou assim, não, eu gostava de jogar lateral esquerdo. Aí o Silvelich, na época, era um outro treinador da base, falou, não, você tem que ser zagueiro, guri, tem que ser zagueiro. Lateral esquerdo, não. Zagueiro, a tua posição. Aí você começou no Operário. Aí comecei no Operário, com 15 anos, com 17 anos fui para o Exército, né? Servi na sede de guarda. Jogava no quartel? Então, aí eu tentei tirar documento, para ser rimo de família, para não servir, né, na época. Só que na época, cara grande, bicho, atleta ainda. E ia fazer na PE ainda ou não? Foi na sede de guarda. Ficar colado com a PE. É a mesma coisa que PE, né? Ele só pega cara grande. E na época o Cocada estava servindo, o Cocada. Ele estava saindo e eu estava entrando, que ele é mais velho do que um ano, né? Aí eu estava lá na fila para ser dispensado. Aí ele olhou para mim e chamou um tenente César, né? Tenente, esse aqui é jogador do Operário juvenil lá. Não, fica nessa fila aqui, guri. Falei, meu Deus, faz isso comigo, não. Vai lá e já corta o cabelo dele e pronto, cara, e já era. Mas para mim foi ótimo, meio o Exército, eu aconselho, não sei como que é hoje em dia lá dentro, né? Mas é muito bom. Você ficou um ano como recruta? Fiquei um ano como recruta. E jogava muito, né? E jogava, eu era liberado, que o comandante lá gostava muito de mim também, que eu jogava na seleção. Eu jogava na seleção do Exército, jogava no time dele do Exército. Né? Então ele me tirava da guarda para jogar com ele, cara. Então, e a rivalidade é grande, né? Rapaz, dessas companhias, né? Não, a rivalidade é assim. Depois que aí eu consegui uma dispensa para viajar para a Coreia do Sul, soldado, e na época era militarismo. Queria ver se sair do Brasil, cara. Soldado. O ministro do Exército teve que me liberar para eu poder viajar. E de dia chegou a liberação, chegou um dia antes. Não, chegou no mesmo dia. Os caras do Jipi me pegaram e me levaram para o aeroporto e eu tinha que viajar fardado. Caramba. Só que depois de avião eu tirei tudo, né? Lógico. Mas... Marildo, só para a gente não perder assim, a sequência, Operário, Exército, serve um ano, Exército. Sai com 19 anos, volta para o Operário. Eu nunca saí, na verdade, do Exército, fiquei no Operário.
Aí que eu fui pro Palmeiras com 20 anos, né? 20 anos foi pro Palmeiras? 20 anos. E como é que foi a saída para o Palmeiras? Algum olheiro? Como é que funciona essa questão dele para o Palmeiras? Então, né, depois que eu estava jogando, era seu Vicente Arenari, ele era treinador do Comercial, que foi um cara que jogou no Palmeiras, né? E era treinador do Comercial. Eu não conhecia seu Vicente Arenari, só de nome, né? Que ele e o Castilho eram famosos aqui na época, né? Aí ele ligou lá, os caras estavam atrás de um zagueiro Palmeiras, que na época o Luiz Pereira estava brigando lá, Polozzi, não estava legal a zaga lá. Falou, tem um soldado aqui em Campo Grande, joga no Operário, muito bom jogador. Aí tinha um clássico, e os caras vieram, nem sabia, né? Vieram ver o jogo, vieram olhar eu e um zagueiro do Comercial. E não falaram nada? Não falaram nada, não sabia de nada. Melhor, não é, Marildo? Não, eu acho que nem o diretor do Operário sabia. Mas para você que é jogador, não sei, quando você está sendo não, observado, é melhor, né? Não, até melhor, porque na hora, você fica sabendo, você vai querer fazer o que não sabe, cara. Fica mais você acaba se complicando, né? Mas foi legal. E você lembra quando é que foi o jogo? Eu sou operariano. Eu não lembro, mas dificilmente a gente perdia classe Comercial na época. O time era muito bom. O Comercial também tinha, lógico. Mas isso aí que depois, no outro dia, que vieram atrás dos diretores do Operário, que falaram, pai Palmeiras, vambora, né? Eu vi os caras só por televisão, cara. E que ano que foi isso? Foi em 84. 84. Final de 84. E quando eu cheguei no Palmeiras, lá os caras me pegaram do aeroporto, né? Me levaram lá para... os caras estavam treinando já, eu cheguei no vestiário antes de começar o treino. A hora que eu entro dentro do vestiário, Benhur, eu era aqui, na época, Mato Grosso, né, cara? Cheguei lá de botina, camisa xadrez, um fivelão assim, rapaz. A hora que eu entrei no vestiário, o Leão, eu vi Leão, né? O Leão eu só vi em televisão, cara. Mário Sérgio, que esse cara, ele olhou, contrataram um jogador ou um peão de fazenda. Eu não sabia onde enfiava a cara. Caraca. Eu falei, beleza, né? Mas aí começou a pegar o... Você que está acompanhando a gente aí, que não acompanha futebol, o Leão foi um dos maiores goleiros, né? Jogou várias Copas do Mundo. Eu sou fã do Leão. Né? O Leão virou técnico, né, depois, né? Treinou muito tempo. Ele chegou a treinar o próprio Palmeiras? Treinou o Palmeiras, o esporte. Tanto é que quando eu estava em Portugal, ele ligou para mim para voltar para jogar no Palmeiras. E aí, quando é que você teve a oportunidade do Palmeiras? Aliás, vamos até para... Porque tem muita fantasia, né, nessa questão do futebol, né? A gente sabe que tem muito sofrimento. Você foi para São Paulo, morava onde lá em São Paulo, Marildo? Eu morava em Perdizes. Porque ali, então, Perdizes? Eu morei em Perdizes. Você morou em Perdizes? Eu estudei na PUC. Eu estudei na PUC. Eu morava ali porque você chega ali e você escolhe o lugar que você quer morar, né? Aqui, você vai e é próximo do Parque Antártica ali, né? Eu ia a pé, descia a rua Caiová ali. Caiová. Morava na Caiová ali, já descia tudo, dava no Parque Antártica na época ali, né? Então eu morava em Perdizes, morava muito bem. E esses anos que eu fiquei lá no Palmeiras, eu podia ter sido melhor a minha estadia lá, né? É que depois que você joga, você é um guri de 20 anos, você começa a ganhar dinheiro. Televisão, você começa a ter nome numa cidade daquela ali, né, cara? Aí você se perde um pouco, né? E você pegou uma fase que o Palmeiras estava muito tempo na fila. Né? Fazia 13 anos não ganhava nem o Campeonato Paulista. Foi ganhar em 93. Nós disputamos o Campeonato Paulista em 86, final do Campeonato Paulista. Contra a Inter? Contra a Inter de Limeira. Nem me fala desse jogo. Eu fiz o gol, cara. Por exemplo, 2-1 eu que fiz o gol, né? Você que fez o gol? Eu fiz o gol de cabeça. Os caras de São Paulo, eu dou entrevista direto para eles de São Paulo, né? Recordando esse momento, que foi um momento histórico, né? Eu fiz o gol, perdendo 2-1 no Morumbi. O Éder jogava no Palmeiras comigo lá, bateu o escanteio e ficou de cabeça. Foi um momento assim... Se ganha aquele jogo, eu acho que eu nunca mais teria saído do Palmeiras. Tinha uma estátua lá, cara. Você ficou 3 anos no Palmeiras? 3 anos. 3 anos. E como é que era o ambiente, assim, naquela época? Futebol? O futebol sempre foi um ambiente de muita vaidade entre os atletas. É ainda, né? Você pode ver que o futebol é muito vaidoso entre eles ali. Então, há muitas brigas, há ciúmes. Quem ganha mais, quem ganha menos. Rola muito isso nos bastidores mesmo? Rola bastante. A pessoa fica sabendo. Porque a gente sabe que de vez em quando o time está bem, é desestabilizado. Estou vendo agora o próprio Palmeiras, né? Sim. O Dudu, que estava jogando fora, ganha acho que 2 milhões por mês, está voltando e a pessoa já está falando, puxa, será que não vai estabilizar? Não, e aqueles mais antigos ali dentro do clube, os caras chiam mesmo. Tem uma ciumeira danada. E na época era o tal de não passar bola para outro. Era de criticar o outro, às vezes, publicamente. E não passa a bola, às vezes, Amarildo? Tinha o Mirandinha e o Mirandinho e o Edmar jogavam no Palmeiras na época lá, e o Jorginho. O Mirandinha ele não passava bola para ninguém, cara. Os caras não tocavam nele também, bravo com ele, né? Então tem aquela rivalidade dentro do clube, isso faz mal. Nós perdemos essa decisão justamente por isso, por causa dessa vaidade entre eles. Nessa volta do Mato Grosso do Sul, eu sempre tive a ideia de voltar para o meu estado para dar uma contribuição, né? Porque eu saí daqui menino, com 13 anos de idade,
tive uma escola de São Paulo, eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, Estados Unidos. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz uma graduação na PUC, me dediquei muito, fiz Fiesp, tive parceria com Gianetti, fiz um pé de meia lá e senti que eu estava preparado para voltar para o Estado para dar uma contribuição. Dizer que a questão da vida pública sempre foi um grande chamariz para mim, talvez por essa admiração pelo meu avô, pelo trabalho dele, eu sempre quis dar algum tipo de contribuição. E aí eu voltei para cá, eu conhecia a Tereza Cristina, eu dizia que na ocasião eu era quase um estrangeiro no meu próprio estado, porque eu tinha ficado 20 anos fora. Então eu voltei para cá, a Tereza Cristina estava saindo era o final do governo André, e ela ia sair, ia ter mais aí 9 meses de finalzinho de governo. Então, e ela me convidou para ser secretário adjunto. O adjunto dela, que era o Paulo Engel, virou o titular, eu virei o adjunto do Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a primeira experiência no serviço público foi essa? A primeira experiência foi essa. E você é secretário de Finanças do Marcos Trade, do Marquinhos Trade, há 5 anos. Há 5 anos, desde 2017. Como é que foi esse convite? Você já tinha algum contato com ele? Esse desafio de ser secretário de Finanças da capital? Olha, esse foi o maior desafio da minha vida. De tudo isso que eu fiz, a tarefa mais desafiadora que eu enfrentei até hoje foi justamente aqui a Secretaria de Finanças. Porque não tem curso, manual preparatório para ser secretário. Essa faculdade não ensina, né? Essa faculdade não ensina. Então, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que pegar todo o cabedal, todo o seu instrumental que você recebeu e usar da sua sensibilidade para ver como que você vai aplicar, como que você vai usar aquilo de fato para gerir uma cidade. E eu imaginava que era de um jeito, é de outro jeito, mais difícil do que eu imaginava, porque, na verdade, quando você está dentro de uma instituição como uma prefeitura, você percebe que não é apenas técnico, não é como no setor privado que você toma decisões apenas do lado técnico. Então, você concilia a técnica, você concilia a política. E nós pegamos uma Campo Grande em terra arrasada, arrebentado, né? Terra arrasada, com salário em atraso, com hospitais em atraso, com milhares de buracos, sem investimento, no calque, devendo, enfim. E nós pudemos, graças a Deus, começar a apontar caminhos para a cidade. Hoje, depois de 5 anos, que é uma longevidade até boa dentro desse cargo, né? Porque secretário de Finanças não dura 1 ano, 2 anos, é muita pressão, né? É muita pressão. E quando você, pena que nosso tempo já está quase esgotando, tinha tanta coisa para conversar com você, mas a tua experiência de secretário de Finanças durante a pandemia, eu conversei com você na rádio lá e chegou um momento que a arrecadação desabou, que o governo federal não tinha socorrido ainda. Você chegou a imaginar que ia atrasar a folha? Como é que era o dia a dia, você com o prefeito, os bastidores? O que você pode revelar para a gente nesse momento? Eu tive certeza que ia atrasar a folha. Né? Eu já estava trabalhando com aquele cenário de caos absoluto, porque havia uma necessidade de você restringir a mobilidade das pessoas. Se aquilo era lockdown, se não era lockdown, quanto tempo nós fizemos. Quem que sabia como gerir aquilo? Né? Não existia, não existia manual para aquilo. Né? E a cidade parou em determinado momento, a economia, não é que ela caiu, ela despencou, ela desabou, nesse momento que, quando você tem uma situação de dificuldade numa empresa, a primeira coisa que essa empresa para de pagar é imposto. Entendeu? Ela prioriza salário, ela prioriza fornecedor, ela prioriza tudo, menos pagamento de imposto. E a prefeitura vive do imposto. Muita gente de fora, às vezes, achava erroneamente que a prefeitura tinha dinheiro. Mas é o contrário, nós estávamos tão apertados contra as empresas, né? Então, eu trabalhei com um cenário, sim, de parcelamento de folha, de atraso de hospital. E você conseguia dormir, Pedro, por exemplo? Dá para dormir pensando que vou atrasar a folha, o pessoal pressionando? Como é que você lida com isso, na sua subjetividade? Então, nos primeiros 15, 20 dias, que eu olhei que a arrecadação caiu 80%, 90%, caramba! Simplesmente não existia nenhum receituário sobre o que fazer. Nenhum receituário. Né? A gente começava a pensar, bom, eu vou começar a escalonar pagamento, vou pagar os salários menores, deixar os maiores para um segundo momento. Você começa a pensar em coisas assim. Como é que você vai bancar os hospitais? Quem que você vai honrar primeiro?
Então, você começa na sua cabeça a ficar com um cenário de guerra, né? Como que você vai sobreviver a esse caos? Só que você começa a olhar isso e vê que o problema não era só nosso, quer dizer, era um problema de outros municípios, outros estados, e começou-se a se desenhar uma solução nacional através daquilo que veio, né? Que era com aportes do governo federal para os estados, para os municípios, para os entes federativos, para que eles pudessem sobreviver àquilo. Então, a angústia era, será que vai dar tempo de chegar o ajuste, o recurso federal, até que a gente, enquanto isso, como é que a gente vive, né? Então, e aí a gente ficou ligando para a bancada federal, pelo amor de Deus, aprova isso, né? Ligava para Tereza Cristina, ligava para quem, aí você ativa tudo que você tem de contato para ver se encontra uma solução. E encontraram, né? Encontrou. E hoje Campo Grande está bem, graças a Deus, porque nós recebemos esse auxílio, foi possível passar o ano 2020, nós trabalhamos também com... seguramos os gastos do ano de 2020, do ano de 2021, e hoje Campo Grande, graças a Deus, está pronta para crescer com mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de investimentos em carteira. O procurador do Estado, ele é o advogado do Estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, nós advogamos, nós defendemos as causas do Mato Grosso do Sul. E isso significam as políticas públicas, né? Que muitas vezes há uma interferência, ou a gente consegue construir, defender, por exemplo, a questão do fechamento das escolas, que nós tivemos uma discussão na época da pandemia, né? Fechava, não fechava escola, totalmente ou não, foi judicializada essa questão, então nós estivemos lá defendendo a postura técnica do Estado, de que havia necessidade de manter, né, um corpo mínimo de servidores nas escolas para que fizessem o atendimento dos alunos e os alunos não ficassem sem nenhum relacionamento com as escolas. Então a PGE atuou muito forte fazendo essa defesa. Nas questões de saúde, a saúde é muito judicializada hoje, muito judicializada. E por mais que seja um assunto muito sensível, né, porque sempre é alguém doente do outro lado, existem também as competências, né? O que é competência do município, o que é competência do Estado, o que é competência da União. Então, nós, procuradores do Estado, nós estamos ali defendendo que o Estado atue naquilo que é da competência dele, porque isso é a defesa dos recursos do Estado, né? E a defesa dos recursos do Estado, ela impacta em tudo o que o Estado tem por fazer. Mas, doutora Fabiana, vamos até aproveitar um gancho, é bom que a gente vai conversando aqui, vamos nessa área da saúde. Que aí na área da saúde a competência é comum, do Estado, União, município, né? Qual tem sido a linha? Porque muita gente, a questão de acesso a medicamentos caros, a tratamentos, né? Que linha que a Procuradoria-Geral do Estado tem adotado aqui? Hoje a gente já tem isso um pouco mais esclarecido. Então, assim, há uma responsabilidade solidária, na verdade, mas há uma repartição de competências, né? E, por exemplo, esses medicamentos de alto custo são competência da União, né? A questão de vaga hospitalar é do município, né? Então, regulação de vagas, quem faz é o município. Então, existe uma competência, assim, mas todos são solidários. E, às vezes, é nisso que o Estado acaba sendo condenado, né, por cumprir uma obrigação que seria, por exemplo, da União. Aí, no caso, depois que a gente fornece o medicamento de alto custo, temos que entrar com uma ação de regresso contra a União para que haja a recomposição orçamentária do Estado, né, que é impactado nessas questões de saúde grandemente. Doutora Fabiana, nessa área da saúde, a senhora assumiu como Procuradora-Geral do Estado, que ano? 2005. Mas a geral, desculpa, geral, foi em 2019. 2019. Logo em seguida veio a pandemia. Exato, 2020. Como é que foi a atuação da Procuradoria durante a pandemia? Se já relatou, puder detalhar um pouco mais, onde foi mais acionado, e o próprio funcionamento da PGE sob o seu comando diante desse desafio da pandemia. O pessoal trabalha em casa, tinha equipamento para isso. Conta um pouco os desafios que foi colocado para vocês nesse momento histórico que nós estamos vivendo ainda. Eu tive um ano de normalidade, né, que foi só o ano de 2019. E nesse ano de 2019, como eu tinha sido adjunta, né, anteriormente, A doutora Adalberto. Adalberto era geral e eu fui adjunta do consultivo, que é a área de pareceres, né, de orientação às autoridades.
Então, eu já tinha um pouco do conhecimento do que era a gestão e alguns problemas da Procuradoria. Então, quando eu assumi em 2019, eu tinha um plano já para pôr em prática. E um deles facilitou muito o enfrentamento da pandemia, que foi nós dividimos as competências da PGE, não por localidade. Ela era por localidade até 2019. E eu alterei isso e passei a atuar, todos os procuradores hoje atuam por matéria, por temática. Então, eu tenho procuradores em Dourados que estão fazendo apenas execução fiscal. E eu tenho procurador em Dourados que faz saúde. Eu tenho procurador em Dourados... E qual que é a vantagem, doutor Fabíola? O procurador, a procuradora aprofunda mais naquela matéria? Exatamente. Mas interessante. De onde a senhora colheu essa ideia? De alguma outra experiência de outra procuradoria? Da sua própria experiência? De onde a senhora tirou essa ideia? Da minha própria experiência. E eu tive contato com outros colegas de outras procuradorias, mas principalmente a Advocacia Geral da União. Eles já estavam se organizando nesse sentido, de trabalhar por temática. E o que a gente ganha? A gente ganha em escala, porque o procurador ele se especializa, né, os processos vão ser sempre do mesmo assunto, então ele consegue fazer muito mais processos, né, o rendimento dele é muito maior e a eficiência também, porque ele se especializa no assunto, do que se ele tiver cada hora um processo de uma matéria para olhar. Então, só porque era Dourados, só porque era Corumbá, só porque era Três Lagoas, o nosso estado, a justiça ela é toda já processo digital. Então, isso permitiu que nós também na PGE passássemos a atuar de maneira digital, à distância. Né? Então, em 2020, quando veio a pandemia, eu já tinha procuradores trabalhando à distância, porque eles já atuavam em causas de outras cidades. E nós não temos assim um número muito grande de audiências, então isso também facilita um pouco, né? E um dos pedidos que a gente tinha antes da pandemia, Benhur, isso é muito interessante, que eu falo que a pandemia acelerou o nosso desenvolvimento digital, né? E um dos nossos pleitos junto ao Tribunal de Justiça eram as audiências virtuais. Então, lá em 2019, eu fiz requerimentos para que as audiências pudessem ser digitais para nós, procuradores, pelo menos, para que nós pudéssemos evitar o deslocamento. Porque o deslocamento para uma cidade é perder um dia de trabalho, né? E o digital custo da diária, tudo. Então, a gente já tinha comprado equipamentos para poder fazer a audiência. Vida. Então, quando Uma visão quase que profética, né? Quando tudo aconteceu em 2020... os procuradores foram trabalhar em casa e aqueles que não tinham um equipamento com suporte necessário, levou máquina para casa, né? A gente fez essa disponibilização, assessores a mesma coisa. Então, a PGE ela não parou um dia sequer. São quantos procuradores, doutora Fabíola? Nós somos 90 procuradores, 90 procuradores em atividade. Doutora Fabíola, outra coisa importante, a senhora falou a questão dos pareceres, né? Que também explica um pouco como é que funciona. Vocês evitam que o dano ocorra, né? Vocês orientam. E cada secretaria do Estado tem um procurador designado? Tem. Essa também é uma característica singular do nosso Estado. Nem todas as procuradorias têm isso. Nós temos um procurador em cada secretaria de Estado, que é o coordenador jurídico, e que a função dele lá é evitar o problema. É o controle interno. Evitar o processo. Então, é para fazer o assessoramento para o secretário, é para dar suporte técnico para a equipe da secretaria e resolver mesmo verbalmente algumas questões, algumas dúvidas, para evitar a consulta que vai gerar o parecer. Então, o parecer é quando há necessidade da PGE esclarecer determinado assunto, né, ou enfrentar uma dúvida jurídica, e aí a gente faz o parecer. Eu comecei a encarar a música quando eu fiz a minha primeira canção, que não foi nem a minha primeira canção, quando eu fiz uma música chamada Sonho de um Caboclo. Né? E que eu toquei e falei, cara, isso aqui eu acho que é música mesmo, cara, sabe? Eu falei, acho que isso aqui dá pra ser música. Corre pensamento, não podes parar, que a noite já vai e o sol já quer raiar. Só cor e osso e uma vida a caminhar. Sozinha na multidão,
cavalo baio, relinchando a festejar, o dia que vai chegar. Era uma música que falava sobre essa coisa da natureza e que já trazia um pouco da indignação, da desigualdade, né? Pô, só curioso se uma vida caminhar sozinha na multidão, aquela criança caminhando, né? Desmistificando tinha um pouco essa coisa do campo, né? Exatamente. Que tem muita coisa bela, mas tem muita injustiça. Exatamente. Né? E inclusive, é gozado que essa música, eu fui chamado na Polícia Federal para poder explicar essa frase. Verdade, Gilson. Para poder explicar essa frase. Eu concorri num festival e o festival passava pela censura. Aí a Polícia Federal lia, aí me chamaram lá. Aí, o que o senhor quis dizer com isso? Eu falei, não, isso aí é uma criança andando, uma criança magra andando. Olha só, onde que nós... Bom, mas enfim, eu comecei com um grupo chamado Bem Virar. Bem Virar. Né? Que tinha Toninho Porto, Puta, só Pedro Hortali, Marcos Mendes, Gilberto Verardo. O Gerry fazia parte? Não, o Gerry não. O Gerry já era mais... Já estava nessa coisa em São Paulo, com os Incontroláveis, mais a área do rock and roll, né? O Gerry. E aí a gente fez alguns shows aqui, isso já na década de 80, 83. Depois eu tive uma passagem breve pelo Grupo Terra. Quando o João Figer saiu do Grupo Terra, o Carlos Corro me chamou para participar, né? Carlos Coma. Isso. Já encontrei o Carlos Coma, E aí Só você, gente, o cara, música entre linda, outras né? músicas, né? E aí veio aquele primeiro CD, uma coletânea, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Som. Mato Grosso do Som, eu lembro daquela coletânea. Eram 3 CDs, era uma coletânea que fazia um mapeamento. Tem uma música minha lá. Eu lembro que tinha Misca, Paulo G. Esse que tinha Paulo G. Tinha Paulo G, tinha Celito, toda a galera aí, tinha uns grupos e tal. Enfim, tinha parte de instrumental, tinha uns corais. E ali eu comecei a... Que música você cantou, você lembra? Era Vagalume. Canta um pedaço pra gente. Putz, cara, Vagalume é terrível. Deixa eu lembrar. Uma harmona. Aqui é tudo improvisado, hein, pessoal? Eu nem sabia que ele era. Como é que é? Putz, grilo. Como é que é, rapaz? Olha só como é terrível. Te quero como se eu fosse dono de uma pérola ou de um mar ou terra. Talvez seja mais bonito dizer que sou mais forte, mais puro quando vejo o sol se derramar nos olhos teus. E assim vai. Essa música eu fiz ela com o Orlando da Gaita, que era percussionista também, fazendo tumbadora, percussão, cachixi, o Roberto Espíndola na flauta, Pedro Hortali, se não me engano, fazendo contrabaixo. E aí, e foi assim o start, né, com a minha carreira mais solo, vamos dizer assim, né? Aí de lá para cá eu comecei a fazer mais meu trabalho mesmo, sempre em cima das músicas regionais, né? E aí é onde eu comecei a tocar em bares também, né, Benhor? Toquei muitos anos em bares aqui, vivi de música. E experiência de tocar em bar? Você é um artista refinado, um cara que tem muita sensibilidade, e tocar em bar, você toca para todo mundo, né? Assim, todo mundo que eu digo, como é que o artista lida com essa coisa às vezes até da desatenção, do barulho, o cara bebendo, gente às vezes sem educação. Como é que o artista lida com essa... Porque esses tempos eu participei de um debate na área do direito e o professor Lênin Streck, que é muito famoso na área do direito, ele dizendo dessa coisa, né? Eu não lembro certinho da metáfora, mas ele falou bem assim que às vezes ele é um cantor de churrascaria, que às vezes ele está cantando, os outros estão se divertindo, mas ele está cantando às vezes até para ele mesmo, enfim. Eu vejo como um botão mesmo, sabe? Aquele botãozinho que você clica e toca, né? Tuf. E aí, meu amigo, às vezes eu miro uma mesa, sabe, meu? O bar todo está aqui, eu vejo que uma mesa está prestando atenção, eu canto para aquela mesa. É igual a gente dando aula. Exatamente. Eu estou dando aula, ou aquele aluno tem um aluno que você fala, que você vê que... Como olhar, né?
Inclusive na Exatamente. pandemia, tive que dar aula online. Como é diferente, né, Gilson? Terrível, né? Você fica vendo que agora alguém te dá, você que está nos meu. acompanhando, né? For num bar, alguma coisa, pô, dá porque ajuda, né, o olhar, Nossa, né? não, Que legal você falar isso, Gilson. exatamente. Aí eu tocava muito para assim, sabe? Toca para eles. Estão curtindo? Estou tocando para eles. Agora, eu fui um cara muito abençoado, né, Benhur? Porque eu tinha um repertório de música popular brasileira e música regional, que era 70% do meu repertório, e eu nunca toquei no boteco uma música por modismo que eu não gostasse. Por exemplo, não, tira essa música aqui porque está fazendo sucesso, mas eu não gosto. Não, eu vou tirar. Não tiro, cara, não canto. Porque ela tem que me encantar primeiro. Sério? E quando a vinha minha pedido? verdade... Ô, queridão, eu não sei essa. Vê se escolhe uma outra. Serve essa aqui? Aí aqui eu sabia. Porque, cara, se não me toca, Benhur, o que eu vou passar para as pessoas? Mas deixa eu pegar um pouco esse gancho que você está dizendo. Você e uma parte da tua geração, vocês ajudaram a mudar ou consolidar a música popular sul-mato-grossense. Não sei se o nome é correto, a música regional, tudo. E quando você olha para o mercado, Gilson, não é um lamento, é respeitar todas as manifestações, mas te dá um pouco a sensação da certa frustração de ver tanta gente talentosa como você, que você convive com gente talentosa, que às vezes não tem o sucesso, não tem o reconhecimento? Benhur, isso é uma coisa muito engraçada. O que é sucesso? Né? Sucesso, para mim, é o que me agrada. Eu toco e eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu emano amor quando eu estou tocando, eu estou fazendo sucesso para mim. Agora, se a gente for pensar no que é sucesso, se sucesso for participar do mainstream, aí, meu amigo, é puro negócio. Sabe? As pessoas investem nisso. Cara, eu sempre digo assim, sabe, bem, tem uma pirataria na cultura, os piratas da cultura, que são muito bem aparelhados para entender a sociedade que ele está vivendo, né? Essa sociedade hoje, o que ela quer? Cara, ela quer, não tem compromisso, beijar na boca... não tô nem aí, nem pensar oba, não vamos pensar letras... muito, então letra não pode ter letra, então os caras entendem isso e... reproduzem, né? Toma, toma droga. Mas Gilson, mas não te preocupa, por exemplo, você é pai, na verdade você também é avô, eu sou pai também, às vezes fico pensando, puta, meus filhos são privados de um acesso às músicas, com todo respeito, quem sou eu aqui para ser né? Eu não vou definir o que é boa música, mas eu confesso que me aflige, às vezes o pessoal não ter acesso a esse acervo que a gente está... Quantos cantores falamos aqui agora, né? Então, aqui começou para o Mato Grosso do Sul, Geraldo, Celito, você, Paulo Silva, vou cometer injustiças, né? Grupo Acaba. Lógico, aqui tem... Cara, Mato Grosso do Sul é um celeiro realmente, o Benhur. Olha, você confirmou, né, que eu falei na nossa retrospectiva. A questão é o seguinte, 2021 foi tão bom, tão variado, que fica um desafio para nós em 2022. Mas é o seguinte, a gente é movido a desafio, até porque você nos acompanha, nos prestigia, é tão bom ver as pessoas dando retorno do programa, então aguarde para 2022 personalidades mais vibrantes, trazendo mais perspectivas para que você possa crescer, aprender muito sobre o nosso Mato Grosso do Sul. Bom 2022, é um orgulho, é um prazer apresentar um programa com personalidades.